Nós vamos conversar hoje sobre a mediunidade na infância e na juventude. É um assunto muito interessante e a gente vai começar com uma citação de Jesus, o próprio Jesus, que está lá em Atos dos Apóstolos, né? E o que é que nos diz lá no Atos dos Apóstolos? E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, o que seria, né? Essa luz que Jesus disse que derramaria sobre toda a carne. O Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos esclarece que essa luz que Jesus disse que derramaria sobre toda a carne é justamente a mediunidade. E ele fala nesses últimos dias, nesses últimos tempos, em que Jesus tanto falava, predizendo, né, o futuro da humanidade, o futuro de todos nós. E ele diz que justamente nesses últimos dias, essa luz se derramaria sobre toda a carne, e os vossos filhos, ou seja, nossos filhos, profetizarão, né? Nossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Como que dizendo que no futuro da humanidade, no ponto de vista evolutivo, espiritual, todos nós, nesse processo de evolução, nós teríamos a mediunidade cada vez mais sentida, mais aflorada. E o que seria essa mediunidade, não é? Então, é justamente essa capacidade que todos nós possuímos de entrarmos em comunhão mental com o mundo dos espíritos. Isso acontece de forma muito natural, nada de sobrenatural, nada de algo assim, uma coisa fantástica. É um evento tão comum nas nossas vidas, esse intercâmbio, né? Esse contato mental que nós temos com o mundo dos espíritos é extremamente comum, extremamente natural. E a mediunidade, ela ocorre com todos somos médiuns, porque todos, através do nosso pensamento, nós, como somos espíritos, né? A gente está encarnado, mas a gente não deixa de ser espírito. Então, como seres espirituais que nós somos, todos nós estamos em contato com os espíritos encarnados de forma consciente, mas também de forma ainda que muitas vezes nós não percebemos, não temos consciência, nós também estamos em contato com as mentes desencarnadas. Por que isso acontece? Porque todos nós, um atributo mais assim, eu não vou dizer importante, mas o que nos define como ser humano é o nosso pensamento. Então, o nosso pensamento é algo que se exterioriza de nós, algo que sai de nós de forma ininterrupta, porque nós não temos condição de parar de pensar. O pensamento é algo que nos define, como nos diz a doutrina espírita, nós somos o que pensamos. Tudo começa no pensamento. E quando nós pensamos, exteriorizamos essas energias mentais, essa matéria mental que todos nós vamos extraindo de nós e jogando no universo, esse pensamento ele tem força. Ele se conecta com o mundo dos encarnados e com o mundo dos desencarnados. Kardec nos diz lá no livro A Gênese, no livro dos Médiuns também, que é como se nós estivéssemos em um mar de fluidos. Dentre esses fluidos, nós temos os nossos pensamentos como fios de energia condutores. Imagine cada um de nós emanando pensamentos que saem de nós e exteriorizam no espaço. E que esses pensamentos eles têm uma força muito maior do que qualquer matéria que nós conhecemos. Por exemplo, quando eu estou falando aqui, eu emito uma energia, não é? É o som, que é uma matéria, uma energia, e a energia, esse som, ele vai se propagar no ar. O ar, ele vai propagar o som. O som que a gente produz quando fala, ou qualquer som da música, ou qualquer outro som que a gente emita, ele tem uma onda que ele vai chegar até determinado limite, dependendo da sua força vibratória. Ocorre que o pensamento ele pode chegar ao infinito. Então, imagine todos nós emanando pensamentos, emanando essa energia.
E essas energias se entrecruzando no cosmos, no espaço, né? Nesse espaço. E cada pessoa entrando em comunhão mental com quem? Com os espíritos encarnados e os desencarnados que se assemelham. Porque existe algo na mediunidade que a gente não pode esquecer, é justamente a afinidade, a sintonia. Então, no mundo mental, nós estamos sintonizados com aqueles que se nos assemelham. Se nós somos espíritos inclinados às coisas materiais, se nós somos espíritos inclinados a qualquer tipo de viciação ou qualquer coisa, nós nos conectamos psiquicamente com aqueles que são semelhantes a nós. Mas se nós, de repente, começamos a fazer um esforço de sairmos daquela zona de vibração mais densa, mais materializada, e buscarmos através do pensamento, através da prece, através até mesmo da música, da arte, tantas coisas, entrar em comunhão mental com os espíritos que sejam mais elevados, a gente fazendo esse esforço, nós temos a condição de elevar nossa vibração e sairmos daquela faixa de vibração, de afinidades com os espíritos que nós nos sintonizamos e alcançar frequências mentais, espirituais mais altas. E a mediunidade é esse sentido que nós estamos que está sendo tão assim aflorado hoje, porque quando Jesus disse que nos últimos dias acontecerá que a sua luz se derramaria sobre toda a carne, ele está dizendo que quanto mais a gente vai evoluindo, a gente vai se tornando espíritos mais adiantados do ponto de vista psicológico, do ponto de vista mental, intelectual, moral, mas a gente vai desenvolvendo essa capacidade de nos tornarmos assim capacitores, nos tornarmos assim plugs com o mundo espiritual. Mas a gente vai ter essa capacidade de sintonizar com o mundo espiritual.